Galera, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Burgos, professor de língua portuguesa, e hoje vamos falar sobre redação. Muitos de vocês estão angustiados com a pandemia, estão em casa, preocupados com o Enem, não sabem o que fazer, alguns não estão conseguindo estudar devido a toda essa preocupação com a pandemia, ou porque não desenvolveram a autonomia para estudar sozinhos. O tema da aula de hoje, o tema do vídeo de hoje é sobre redação. Vou falar sobre como você conseguir tirar 1000 pontos e como que os avaliadores, os corretores das redações do Enem fazem para corrigir, para dar a nota de 0 a 1000. Primeiramente são cinco competências. Essas 5 competências, cada uma delas vale 200 pontos. A classificação para chegar até os 200 é de 40 em 40 pontos. Por exemplo, na competência 1, que refere-se ao domínio de língua portuguesa, nós temos o nível 0, que é nota 0, nível 1, que é 40, nível 2, 80, nível 3, 120, nível 4, 160 e nível 5, 200. Então, de acordo com o seu nível de escrita, você terá uma nota entre pelo menos 80 e 200. É muito raro mesmo alguém ficar com nota inferior a isso. Boa parte dos brasileiros está com esse nível de escrita em 120, que é o nível 3, que demonstra um domínio mediano referente à língua portuguesa. Então, das competências para a redação, 2 delas referem-se à língua portuguesa, que é a competência 1, que eu mencionei agora, e a competência 4, que refere-se aos mecanismos linguísticos, que vou falar mais adiante. E as outras 3 competências referem-se ao seu conhecimento de mundo, à sua habilidade em relacionar o tema da redação com o que se estudou nas outras áreas de conhecimento, e tudo isso envolvendo para que se no final, no seu último parágrafo, deixe uma proposta de intervenção. Então a competência 1, ela avalia a ortografia, acentuação, concordância, regência, pontuação, tudo isso está na competência 1. A competência 2, ela já refere-se à habilidade de compreender a proposta de redação e avaliar e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento. Então, aí muitos fogem às vezes do assunto, mas boa parte dos brasileiros está no nível 2, que é 80, ou nível 3, consegue compreender o texto, às vezes tangencia ou escreve de maneira previsível também. Para se conseguir um nível 4, que é uma nota 160 nessa competência, deve-se ter uma argumentação consistente e 200 pontos, uma argumentação consistente que tenha um repertório sociocultural, por exemplo, fazer menção a autores da sociologia, da filosofia, por exemplo, citar Marx, Weber, Durkheim nos textos, ou outros elementos também da cultura brasileira e mundial, ou da literatura. Na competência 3, que refere-se a selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, para tudo isso está a sua capacidade de utilizar o que foi mencionado na competência 2, referente à citação, com tudo isso, construindo a sua argumentação. Uma vez eu li uma redação que tirou 1000, a pessoa conseguiu relacionar elementos da biologia, referindo-se ao corpo humano, os principais órgãos como o coração, o cérebro e os rins, por exemplo, referindo-se aos 3 poderes
da política, né? Executivo, legislativo e judiciário. E a pessoa conseguiu então utilizar algo das ciências da natureza, de biologia, em uma redação que falava, obviamente, sobre política. A competência 4, ela refere-se a domínios de mecanismos linguísticos. Aí está a capacidade de coesão, de estruturar o parágrafo, saber utilizar as conjunções conclusivas de cada um desses parágrafos. O parágrafo ele deve apresentar uma introdução, deve se desenvolver essa ideia, esse tópico frasal e se fechar cada um deles com uma conjunção conclusiva. Assim, desse modo, dessa forma, portanto. E não se esquecer dos elementos importantes que referem-se à estrutura do texto. Por exemplo, cuidar da margem para deixar adequadamente dividido, organizado, alinhado, próximo à margem que se tem ali. E também tomar cuidado com o espaço do parágrafo. Pode-se deixar, então, um dedinho no início de cada parágrafo. Às vezes, se você tem uma letra pequena que não vai fazer diferença, pode até utilizar o seu indicador ou o seu polegar. E também a quarta competência refere-se a domínio quanto a não repetição de palavras no mesmo parágrafo. Então, a variação vocabular, ela se enquadra nessa quarta competência. Então, por enquanto, vimos 4 competências. A primeira e a quarta que referem-se à língua portuguesa, a estrutura, e as outras 2 referem-se à maneira que relaciona os seus argumentos com as partes, com as outras áreas. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que muita gente fica preocupado. O que eu vou escrever na minha redação? Eu tenho muita dificuldade de ortografia, de acentuação, de pontuação. Se preocupe primeiramente com o que você vai escrever, com a sua ideia. A sua ideia, ela é muito mais importante do que toda a parte de língua portuguesa. Não que não seja importante, de forma alguma eu estou descartando isso. Eu estou dizendo que muita gente trava, fica preocupado com se é com X, com S, com 2S, quando está escrevendo, e é um rascunho aquilo ainda. Vai se voltar, vai se corrigir e esquece o principal, que são os argumentos, que são as ideias, que é a tessitura do texto. Então, dessa forma, prestem mais atenção, deixem de se preocupar com a questão da língua portuguesa, façam depois essa correção, até porque vocês vão se enquadrar entre 120 e 160, boa parte de vocês, nas competências que referem-se a isso. E as outras competências que se pode ter mais, claro, de acordo com o nível de leitura e de prática também de redação de cada um de vocês. E a última competência, competência 5, todas elas vão de 0 a 200, refere-se à proposta de intervenção, que é a solução. Que solução que você, depois de 11 anos de escola, tem para este problema nacional mencionado na proposta da redação. A sua capacidade de responder e articular essa resposta com quem vai resolver, como vai resolver, para que vai resolver, vai te dar os 200 pontos. Tem que se responder a essas perguntas. Quem? É o governo? É a sociedade? São as escolas? São as empresas privadas? As empresas públicas? Quem que vai resolver isso? Como? A partir de parcerias, de projetos? Como será feito isso? Então, esmiuçar. Quanto mais detalhada estiver a proposta de intervenção, maior a sua nota. Essa é uma das competências que pode chegar a 1000 mais facilmente.
Dessa forma, eu concluo esse vídeo falando sobre redação no Enem. Espero que vocês tenham compreendido essa proposta da matriz de correção do Enem e espero ter ajudado nesses tempos de crescimento intelectual do Brasil. Muito obrigado.